Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia, eu fui au pair em 3 países, estou aqui com a Sim, que foi au pair na Alemanha. Oi, gente! No episódio de hoje, a gente tem uma verdadeira nômade. Ela já morou em 5 países aqui na Europa, 3 deles como au pair, e ela veio contar pra gente sobre o pós-au pair dela na Hungria. Daisy, seja muito bem-vinda! Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória com vocês. Oi, Daisy! Então, Daisy, você foi au pair em 3 países, Holanda, Bélgica e França. Qual foi o primeiro? Eu comecei pela Holanda, eu fui au pair lá em 2018, então foi o primeiro país, né, que eu conheci na minha vida, primeiro continente também, né. Eu saí como agência de au pair para Holanda e fiquei lá por um ano com o visto de au pair. De lá você vai pra onde? Foi um ano só, então achei pouco. Apesar de que eu saí do Brasil achando que ia ficar 6 meses. Mas eu gostei muito da Holanda, então eu queria ficar um país próximo. E por isso eu fui pra Bélgica logo depois, para o programa de au pair também por um ano. E aí depois você foi pra França, né? Isso. Aí logo depois, né, durante o tempo que eu estava na Bélgica, teve o Covid. Então eu não podia voltar pro Brasil. Ah, Mas eu também, se eu voltasse, eu sabia que eu não ia conseguir voltar para a Europa tão cedo. Então eu preferi ficar por aqui mesmo. Aí eu já estendi o meu au pair para a França. ah, Ah, então você ficou toda a época do Covid na França. Foi metade na Bélgica, né? Porque foi em 2020, Gente. e o restante na França. E um restinho ainda depois em Portugal. Nossa! Então você não voltou pro Brasil em momento algum? Fiquei 5 anos sem voltar ao Brasil. Sim. nossa. Gente, se a gente for falar sobre toda a experiência de au pair da Daisy, a gente vai fazer a temporada inteira só com a Daisy. Então, como a gente já teve várias convidadas aqui falando sobre a Holanda e a França, a gente vai falar um pouquinho da Bélgica, que faz tempo que a gente não fala da Bélgica, né? Tem desde a primeira temporada. E depois a gente vai partir pro pós-au pair, que muita gente gosta de saber, né? Quais são as opções do depois do au pair. Então, Daisy, na Bélgica, como é que foi achar família por lá? Foi tranquilo? Tinha bastante? Foi difícil? Eu procurei au pair na Bélgica no mesmo site que eu encontrei au pair na Holanda, que provavelmente vocês conhecem, que é o Au Pair World. Uhum. Eu sabia que o meu intercâmbio na Holanda ia acabar em setembro, então em fevereiro eu já comecei a procurar família Nossa, para ir para Bélgica. preparadíssima, né? Eu sou muito organizada com a questão de me mudar. Então, eu procurei em fevereiro e eu encontrei uma família pelo Au Pair World. E eu sabia que para a Bélgica não precisava de agência, não era obrigatório. E como eu já estava um pouco acostumada mais assim com a vida do au pair, já sabia como funcionava, eu falei, eu vou arriscar e vou ir sem agência. Durante esse processo, eu encontrei uma família e foi muito engraçado porque eles estavam com uma au pair no momento. Eu pedi para conversar com essa au pair, né, para Uhum. saber como que é a família, porque eu estava indo sem agência, então, por questões de segurança, eu queria saber tudo da família. Sim, sim. Aí eu fui conversar com essa au pair e ela estava procurando por família na Holanda. Então, a gente trocou de famílias. Sim, Nossa, que foi legal! muito engraçado. Aí ela foi pra minha família na Holanda e eu fui pra família dela na Bélgica. Foi tudo pela Au Pair World, eu fiz a videochamada com a família, eu fiz umas 3 vezes a videochamada com eles. Eu fui pra Bélgica pra conhecer a família antes de realmente me mudar pra lá. Eu conheci também a Au Pair pessoalmente antes de me mudar. Então foi uma coisa bem programada, assim. Preparada, né? Fui bem preparada, porque eu sou muito medrosa. A gente sabe aí que o tráfico humano existe. Ah, cautelosa, eu acho que é a Bem palavra. cautelosa. Exatamente. Então eu fui bem preparada, assim, porque eu sou muito medrosa, então eu sabia que eu queria ver tudo direitinho. Eu amei a família, apaixonei por eles, assim, então eu já sabia que realmente, tá, vai ser essa família que eu vou. Na verdade, os meus hosts da Holanda me levaram e buscaram outra. Ai, foi Ah, que troca legal, mesmo. Foi uma gente! troca mesmo. Nossa, que Eles foram lá me maneiro! levar e já levaram a outra. Que Foi muito maneiro. engraçado. Eu tive uma experiência muito boa na Bélgica. Apesar do Covid, eu tive uma experiência muito boa lá. É um país que as coisas funcionam muito bem. As Uhum. pessoas são gentis. Apesar dos europeus serem considerados um pouco frios, eu nunca tive problema na Bélgica. A família também pagou um curso de holandês para mim. Eu fiquei quase 5 meses fazendo um curso de holandês. Eram 4 vezes por semana. Nossa. Toda a parte da manhã, sim. E eu quase não trabalhava lá. O cronograma de trabalho da Bélgica é bem pouco, assim, Uhum. 20 horas por Ah, que semana. bom. Eu cuidava de 2 meninos, de 7 e 9 anos.
eles iam para a escola em horário integral, então eu só tinha que buscar eles na escola, porque os pais levavam, porque a minha host trabalhava na escola também, então ela sempre levava Hum. eles. Eu só buscava, fazia o jantar para eles e botava para dormir. E como eram grandes, a maior dificuldade era convencer eles a ir para cama. Mas eles eram muito legais, assim. Eu gostava bastante, a gente se divertia muito. Foi basicamente isso. A minha história com a família foi muito boa. Quando você saiu da Holanda para ir para a Bélgica, você teve algum problema para tirar o visto, para pegar o visto de au pair da Bélgica? Foi demorado o processo. Por isso que eu comecei bem antes, porque eu Ah, sabia que ia demorar. Primeiro, a família que começou a aplicar, então a família sempre tem que entrar em contato com a imigração quando não tem agência. Aí eles entram em contato com a imigração, pega o contrato do au pair, manda pra mim, eu assino. Eu tenho que ir no médico também, eu fui no médico na Holanda. Eu paguei praticamente tudo no começo, mas depois a família me reembolsou. Que Então eu bom. paguei o médico, que foi caro. Hum, Paguei a taxa do visto, mas depois a família me reembolsou tudo. hum, Assim que eu cheguei lá, eu mandei tudo pra eles, eles me reembolsaram. A passagem eu não precisei, né? Porque é o meu host que me levou. uhum. E também é muito perto, a Holanda da Bélgica dá pra ir de ônibus. Eu acho que o visto mesmo demorou uns 4 meses pra ficar pronto. Sei que faz um tempinho, né? Mas você lembra o que que você precisou para tirar o visto? Eu precisei da minha residência da Holanda, Uhum, porque ainda estava válida, né? Passaporte, o certificado do médico, a carta, né? O contrato com a família, porque eu já tinha assinado eles também. uhum, Então, acho que foi basicamente isso. Aí, com esses documentos, a gente tirou o work permit, né? A permissão de trabalho pro au pair, porque tem um uhum. visto específico pro au pair na Bélgica. Foi esse work permit que demorou para sair. Ele demora bastante, então por isso que é bom aplicar com antecedência. Ah, fica a dica, gente. Sim. Desculpa, eu precisei também do histórico escolar Ah, tá. traduzido. Então, eu Nossa. precisei pagar um tradutor, mas eu não lembro se foi eu que paguei, se foi a família que pagou. Mas eu acho que para Holanda também precisava do histórico escolar. O O que que você mais gostou de morar na Bélgica? que eu mais gostei de morar na Bélgica, que é perto da Holanda, que eu amo a Holanda. Sim. O que eu mais gostei era que eu podia sair de lá. Eu podia sair de lá. Ai, muito bom. Mas eu acho que. Deixa eu pensar. ai, gente. Porque realmente estava perto da Holanda, sabe? Eu queria estar perto da Holanda, eu tinha muitos amigos lá e eu falei, não, eu preciso estar perto deles, Então, calma aí. Mas eu tive uma experiência boa lá, tem muitas cidades legais para aham, visitar. Eu viajei bastante, assim, dentro da Bélgica, né? Eu não viajei muito fora, porque o Covid me atrapalhou ali na metade do caminho. É. Mas a Bélgica é um país seguro, é um país. É uhum. bonito. Eu gosto muito de andar na floresta, assim, sabe? Ah, Eu adoro fazer rolê uhum. na floresta. E lá tem muito disso. Então a gente ia pra floresta, andava de bicicleta. Então a qualidade de vida lá é muito boa. É. A próxima pergunta seria: o que você menos gostou? A resposta é que não era Holanda? O que eu menos gostei na Bélgica. Nossa, é muito difícil essa pergunta. Eu acho que não tem uma coisa que eu menos gostei na. Ai, tá, já sei. Acho que lá era muito Ah, caro. sim. Transporte lá era muito caro. É, Era muito difícil, por exemplo, quando eu ia visitar alguma cidade, eu tinha que pagar muito caro pra ir de uma cidade que era do lado, porque é muito caro é. pra viajar lá dentro. Então, isso era uma coisa que me irritava um pouco, mas do mais, assim, eu não posso reclamar muito da Bélgica, não. É, mas é interessante falar isso, porque muita gente olha só para a parte do dinheiro, né? Então muita gente fala, ah, a Bélgica é o melhor país para ser au pair, porque você trabalha menos e ganha mais. Você trabalha 20 horas e ganha 400. Na Uhum. época era 400, agora é um pouco mais, né? 450, eu Só acho. que as pessoas nunca pensam nisso, né? Que, tipo, por que que ganha mais? Porque o país é mais caro. Luxemburgo você ganha mais, mas o país é mais caro. Então, tem uma questão, porque na Holanda tinha aquele cartão que você podia usar o fim de semana, você pagava mensal, mas no fim de semana você podia viajar o país Hum, inteiro, ilimitado, assim, tipo, começava na sexta-feira à noite e só terminava na segunda de manhã, eu acho, ou domingo à noite. Então, assim, eu visitei muitas cidades na Holanda por causa desse cartão. Na Bélgica já não tinha esse cartão. Então, eu ficava muito limitada, porque eu não consegui conhecer o país inteiro como eu uhum, queria. Consegui conhecer poucas cidades no tempo que eu fiquei lá, porque era muito é, caro. No verão até tinha um cartão que era ilimitado assim, mas só funcionava no verão e tinha uma idade limitada também. Então, como eu era mais nova naquela época, eu podia comprar esse cartão. E foi quando eu conheci as cidades, porque tirando isso eu não conseguia viajar por É, lá. é, a gente sempre fala que negociar cartão de transporte com a família é um ponto bem interessante. Se você é, conseguir negociar aquilo, você já sai ganhando. já facilita Sim, mas muito. a família, eles não me pagavam o transporte.
mas eles me davam uma bicicleta e pagavam o meu curso de holandês. E eles eram muito flexíveis também, em tudo. Então eu não podia também querer abusar demais deles, mas eu Ah, queria, também você sabe. diante do transporte. Mas é só te É. fazer uma pergunta sobre isso, o holandês. Porque você estava na Bélgica e na Bélgica eles também falam francês, né? Na Bélgica, eles falam três idiomas, né? O alemão, o francês e o Flemish, né? Que é o Isso. holandês. É, eu morava na parte que falava holandês, que era na Antuérpia. Na Antuérpia, em Ghent também, Bruges, eles falam holandês. Em Bruxelas já fala Uhum. francês. Então, você já chega em Bruxelas, você já quase não vê placa em holandês. Bem separada, assim. Aí tem a outra parte que é alemã. Então, mas eu morava na parte que falava holandês, então a família pagou o curso. Eu falava com as crianças mais, porque eles não falavam inglês muito Hum. bem e eles não gostavam de falar inglês. Mas era uma briga, era uma luta, porque holandês é muito difícil, então não era tudo que eu entendia que eles falavam. Aí eu usava bastante o Google Tradutor na época. Ai, que bom, né? Que bom que tinha isso. Gente, mas eu vou falar que na Holanda, quando eu fui ao pé lá, eu não falava inglês direito. E as crianças não falavam inglês. Então foi uns 3 meses, assim, só usando o Google. Mas aí você falava com eles em inglês ou holandês? Na Holanda? Eu falava inglês, mas o meu inglês, né? Meu inglês de nada, coitados. Ah. Desses três países onde você foi au pair, Holanda, Bélgica e França, qual foi o seu preferido? Foi Holanda? Ou depois chegou a França e... Ah, vocês já sabem, Cara, foi né? a Holanda. Eu não sei, porque a França veio depois. Vai que depois deu reviravolta. Tipo, não, é a Ah, França, amo a A França. gente não deu reviravolta nenhuma. Não deu reviravolta, foi a Holanda mesmo. a França, então, não conseguiu bater a Holanda. Nossa, a França só me decepcionou. Sério? Ah, então vamos falar um pouquinho disso. O que aconteceu? Ah, eu fiquei na França um ano também. Eu fui por agência lá. Foi diferente. Eu Ah, preferi. Na verdade, não foi eu que preferi pela agência, mas eu encontrei a família pelo Au Pair World uhum, também. E eles já usavam essa agência. E foi mais fácil porque estava na época do Covid e eu fiquei com medo deles não tirarem meu uhum, visto. Nossa, foi muito tenso, assim. Mas basicamente foram as mesmas documentações que eu precisei. Também precisei ir no médico. Só que acabei indo no médico da família que eu morava na Bélgica, então eu não tive que pagar. A agência que fez tudo. Eu só mandei os documentos por e-mail e a agência fez tudo. E só me mandou ir lá no consulado, lá em Bruxelas, para tirar o visto e pronto. E os meus amigos que me levaram de carro, porque era época de Covid, então eu fiquei com medo de ir de uhum. ônibus ou de avião. Tava bem limitada, assim, a saída do Hum. país. Então, meus amigos me levaram de carro, a gente ficou morrendo de medo de alguém parar a gente. Mas no final deu certo. E na França eu cuidei de um menino só, de 5 anos de idade. Ele falava inglês, mas ele, quando eu cheguei lá, ele não queria falar inglês de jeito nenhum. Bem francesinho. É, bem Bem francesinho. francesinho É, mesmo. Raiz. sim. Gente, ele era raiz mesmo. E eu cuidei dele. A família, eles eram muito legais, muito mesmo. Eu quase não trabalhava lá também, tipo, era bem pouquinho. Eles me pagavam bem, eles me pagavam hora extra caso eu Hum, fizesse. Eles pagavam Ó, transporte. muito Então, bom. transporte, pagou o curso de francês, uma parte do curso de francês, porque o restante foi eu que paguei. E é isso, tirando o Covid, assim, que foi 7 meses, tudo fechado. Eu não conseguia sair de casa. ai, Então, por isso que minha experiência lá não foi é. muito boa. Eu não podia sair de casa, o máximo que eu podia sair era 1 quilômetro só. E eu podia ficar só 1 hora fora de casa. Então foi bem complicado, assim. Eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu não tinha amigos Hum, ainda. Eu não consegui não fazer podia amigos. sair, né? Foi bem difícil. Depois eu consegui fazer amizade, né? Eu tive indicação de umas amigas que eu conheci na Holanda, que uma amiga dela tava indo pra França também. Então eu conheci ela lá, a gente fez amizade, a gente é amiga até hoje. Mas depois que acabou tudo, que eles reabriram tudo, que foi quando eu comecei a aproveitar um pouco a Hum. França. É, você nem quis ficar os 2 anos, né? Não quis renovar, eu fiquei lá um ano. Quando eu tava acabando meu contrato, a família pediu pra eu ficar mais um ano. Eles estavam quase implorando. Aí eu falei com eles que não dava, porque minha relação com o menino não era muito boa. Hum, Às vezes ele me amava e às vezes ele me odiava. No final eu sei que ele tava me amando, mas até chegar a esse ponto, sabe, dele realmente gostar de mim, eu sofri muito. ah, Foi bem complicado, assim, ele não me escutava, ele não me obedecia. Então, esse foi o meu erro também. Porque eu tava um pouquinho desesperada que eu não queria voltar pro uhum, Brasil. Então eu meio que aceitei, assim, não a primeira família que veio, mas a família que mostrou muito interesse, assim, em uhum, mim. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou com eles porque eles têm agência também, então vai ser mais fácil. Mas eu deveria ter esperado um pouco mais e ter olhado com mais calma, igual eu fiz uhum. É. das outras vezes. Da França, você foi para onde? Quando acabou o meu intercâmbio na França, que eu decidi que eu não ia ficar lá, eu já comecei a me organizar para ver o que que eu ia fazer.
Olha que engraçado. Eu fiz um vídeo com a Gi, que gravou com Uhum. vocês, sobre o meu intercâmbio na Bélgica. E nesse canal, eu botei o meu Instagram. Aí veio uma menina me chamar no Instagram, pedindo pra eu explicar a ela sobre o programa da Bélgica. Aí eu fiz um vídeo chamada com essa menina. E ela estava morando em Portugal. Nessa videochamada que ela estava morando em Portugal, eu falei: Olha, eu tenho interesse de ir para Portugal, como funciona? Ela me explicou tudo e ainda arrumou um trabalho para mim em Portugal. Gente! Tá vendo? Quando a gente é prestativa, sempre volta, né? Olha, 10 de suas conexões. Eu sou muito boa com as conexões dessa vida. Ela é cheia de conexão, troca de au pair, vai lá, outra arruma emprego. Adoro. Sim. Aí foi engraçado. Aí eu comecei a me planejar, então eu já procurei uma casa lá. Então eu encontrei uma brasileira no Facebook que estava alugando um quarto no apartamento que ela morava. Já fechei com ela, já paguei os 2 meses de aluguel e falei com ela: Olha, guarda esse quarto pra mim que em 2 meses eu tô chegando. Ela guardou, ela segurou o quarto lá pra mim. Quando eu cheguei lá, eu já entrei no quarto. Conversei com essa menina de novo, falei assim, olha, a vaga ainda tá aí? Aí ela, sim, está. Aí eu já fui lá, fiz a entrevista e já comecei a trabalhar. Nossa! Foi assim, questão de uma semana quando eu cheguei em Portugal. Gente, eu adoro uma pessoa determinada. Adoro. Ah, Determinada, É. organizada. Tipo, eu vou fazer. E me diz uma coisa, como é que você foi pra Hungria? Onde você tá agora? Então, aí em Portugal, eu fiquei 1 ano e alguns meses lá, trabalhando. Apliquei, né, para residência. Aí tava naquele processo lento da Uhum. residência. Eu falei, gente, tá. Aí várias coisas aconteceram em Portugal que eu decidi sair. Só que antes de vir para a Hungria, eu passei alguns meses com os meus amigos lá na Bélgica. Durante esse tempo, com as minhas conexões, eu recebi uma mensagem de uma amiga no Instagram falando que ela tinha uma amiga aqui na Hungria, que a empresa que ela trabalhava estava procurando alguém que falasse português. Gente! Aí eu falei assim, sou eu. gente, é um Sou conectado. eu. Aí, menina, eu já mandei mensagem pra essa menina que morava aqui na Hungria. Ela já me mandou o link, ela já me indicou pro trabalho. Uma semana depois eles me chamaram pra entrevista. Gente, que maneiro! Cara, você é daquele tipo de pessoa que fica escrevendo no caderninho? Tipo, eu sou um imã para dinheiro, todas as oportunidades que eu quero vêm para mim. Você faz isso? Se não fizer, eu não sei qual é a sua Não, mágica. não, mas eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito positiva, assim. Então, quando alguém fala comigo assim, ai, não, isso é muito difícil, aí eu fico quietinha, eu deixo a pessoa falar. Mas aí eu já vou assim, não, peraí, como que eu vou fazer isso acontecer? E quando eu boto uma coisa na minha cabeça, não, eu vou fazer isso, eu faço de tudo para aquilo acontecer. Todas as minhas energias vão Ah, voltadas para aquilo. E foi o que aconteceu aqui na Hungria. Porque, assim, eu fiz umas 4 entrevistas e eu já tava assim, gente, não vai dar. O teste que eles passaram era muito difícil. Eu falei, gente, eu não vou ter condições de fazer isso. Eu já tava duvidando do meu inglês já também na época. Eu falei, meu Deus, meu inglês não tá muito bom. Fiquei 2 anos em Portugal sem falar inglês. Como que vai ser? Mas eu coloquei tanta energia positiva, eu falei assim, não, vai dar certo. Olha como que tudo aconteceu, É, sabe? Não tinha como não ser. uhum. Eu coloquei muita energia positiva e foi isso. Aí deu certo. e você fez todas essas entrevistas online, né? Foi tudo online. Eu tava bem já querendo fazer um trabalho que eu pudesse trabalhar de casa. Então essa também era uma oportunidade. Eu falei, gente, é isso. Aí eu fiz tudo online, a gente fez a entrevista, eles mandaram os documentos que eu tinha que assinar, eu já mandei o documento, eu tava super empolgada assim pra esse trabalho. Só que demorou muito, gente, demorou muito. Que é para tirar o visto ou para te contratar? Pra tirar o Hum. visto. Porque quando eles me contrataram mesmo, foi fácil, assim. Eu fui lá em Portugal, tirar o visto, aí eu voltei pra Bélgica pra ficar lá esperando. Só que demorou muito. E toda vez que eles falavam assim, olha, a sua data pra começar vai ser tanto. Porque eu ia começar em setembro, no começo de setembro. Aí mudou pro meio de setembro, depois foi pro final de setembro, depois mudou pra outubro. Eu falei, não, Não não vai vai dar. dar. Mas eu fiquei lá, focada, não, vai dar certo. Isso eu apliquei pra vaga em abril. Eu só me mudei pra Hungria em outubro de Uau! 2023. E eles esperaram o tempo inteiro o seu visto sair. Eles esperaram. E eu lá mandando mensagem toda semana pro pessoal da RH para ter certeza que a minha vaga estava garantida. E você aplicou para visto de trabalho pela empresa. Isso foi o visto D. Qual é o trabalho? Eu trabalho como suporte ao cliente para uma agência de acomodação. Ah, legal. É, acho que isso é uma coisa que muita gente procura, né? Trabalho remoto e vagas no exterior. E, cara, suporte ao cliente é uma coisa que sempre vai ter em português, né? Exatamente. Então, a empresa, eu trabalho em português e Uhum. inglês. Quando eu estava procurando um trabalho, eu colocava sempre no LinkedIn, tipo, português speaker.
Aí eu sempre achava bastante vaga, mas não são todas as empresas que dão visto. Então essa parte travava um pouco. Mas se você procurar países assim, por exemplo, a Hungria, eu sei que na Grécia também eles contratam bastante. Então tem que procurar uns países economicamente, assim, vamos colocar entre aspas, economicamente mais baixos, assim, Ah, talvez seja essa palavra, não é. sei. É, porque aqui, por exemplo, a gente mora na Inglaterra. Aqui não rola porque aqui já tem tanto imigrante, eles não vão dar um visto assim. É. A gente entrevistou a Bruna, que foi au pair na Suécia. Ela começou assim também, o pós-au pair dela. Ela foi fazer suporte ao cliente na Estônia e agora ela foi pro Chipre. Então, olha aí, gente, olha quantos países. Menina, sim, eu sei que na Estônia eles contratam Uhum, bastante. Na Grécia, na Hungria. Acho que na França também, tá? Apesar da França economicamente ser boa, assim, né? Vamos dizer, mas eles contratam imigrantes bastante lá. uhum. É, e a França também oferece vários vistos, né? Tem o Working Holiday Visa para brasileiro também, né? Para quem tem até 30 Sim. anos. É. Mas e que você chegou na Hungria outubro do ano passado? Ah, foi em outubro de 2023. Então já tem um ano Um e. ano e alguns meses. Então já tá falando húngaro? Não mesmo. É muito difícil húngaro, nossa, muito difícil. A sorte que aqui você consegue se virar muito bem com o inglês, qualquer lugar que você vai. É uma língua muito difícil. É a mais difícil do mundo, né? É, sim. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos falar sobre o visto, que você falou que é bem demorado, né? O que que você precisou para tirar o visto? Gente, foi assim. Eu precisei da residência, né, de Portugal. Uhum. No entanto, foi muito engraçado porque eu não tinha, minha residência não tinha ficado pronta. Olha como que eu falo que as coisas acontecem comigo quando realmente tem que ser. Eu não tinha residência de Portugal ainda porque eu estava no processo. A última entrevista que eu fiz com eles foi, sei lá, no início de junho. Hum. Aí eu falei, gente, se eles me falarem que vão aceitar, eu não sei como que eu vou fazer, porque minha residência não ficou pronta aqui em Portugal. E foi bem nessa época que mudaram as regras em Portugal, que eles falaram que com o papel que eu tinha, que eu estava esperando a residência, eu podia aplicar, que saía em menos de 24 horas. Aí a Gi, minha amiga, né, falou Ah, comigo assim, Daisy, vamos tirar isso. Foi na semana, gente. Eu pedi pra poder pegar essa residência, paguei, com 24 horas saiu. Na mesma semana eles me chamaram, eles falaram que eu tinha passado nas entrevistas e que ia aplicar pro meu visto. E sem esse documento eu não ia conseguir aplicar pro visto. ai, Aí, gente. sim, foi na semana, assim, foi muita coisa que era pra acontecer. Aí Uhum. eu fui, peguei esse documento, mais o meu passaporte, mais o meu diploma lá, que já vem junto com o histórico escolar. E que mais? Rodado esse histórico escolar seu, Foi, né? rodado, rodado. Europa inteira sabe suas notas. É isso. Foi tudo isso, mais um contrato da empresa que eles me mandaram, eu assinei e foi só. Ah, beleza. Passaporte, não precisava de muita coisa, não. O restante foi só tudo documento que a própria empresa mandou, É. que era coisa de taxa, sei lá, enfim. Aí eu só levei lá no consulado, eu já tinha ligado lá antes para saber se com aquele documento de Portugal eu conseguiria aplicar lá mesmo, ou se eu teria que voltar para o Brasil para aplicar. Eles falaram que não, que eu poderia aplicar com aquele documento. Apliquei, só que demorou muito para ficar pronto. É. Você teve que passar por alguma entrevista? Não, pro visto. Eu passei por uma mini entrevista, assim, mas não era uma coisa que eles iam negar o meu visto, porque era a empresa que estava me levando. Então, Ah, tá. seria muito difícil. Eles falaram, não, você não pode ir. Não. Aham. Acho que não teria essa possibilidade, assim. Mas eles ligaram na minha escola no Brasil para saber se realmente eu tinha estudado lá. Foi, foi assim. Gente. Escola. Aham, eles ligaram, porque lá tem assim, eles pedem alguns contatos de segurança. É da escola, do antigo trabalho, de algum membro da família, alguma coisa assim. Aí eles ligam pra algum desses. A gente não sabe pra qual que eles vão ligar. Aí eles ligaram pra minha escola. Mas a minha tia trabalhava na escola, Ah, então Ah, foi, tá. foi tranquilo. ela tem tudo coberto, assim, sabe? Ela já tá Né? É isso. tudo Gente, sob controle, gente. exato, tudo sob controle, é isso mesmo. Eu já tinha falado com ela, olha, eles vão entrar em contato com vocês. Eu não sei se vai ser por telefone, se vai ser por e-mail. Eu só mandei o contato. Também não sei em que língua. Foi em português, porque eu acho que. Eu não sei como que faz, porque é uma empresa terceirizada que faz isso. E aí, alguma Ah, menina aí, uma ex-au pair, provavelmente, falando lá. Falando lá, exatamente. é. E aí, como é que é a sua rotina por aí? Você já tá aí há mais de um ano, tá gostando? Conta um pouquinho assim da sua vida na Hungria. Eu gosto muito da Hungria.
E eu moro em Budapeste, né, na capital. É uma cidade, gente, assim, com uma energia muito, muito boa. Não sei se vocês já vieram aqui. Já. A Budapeste é uma cidade, é muito bonita. Uhum. É. Aqui, comparado com os países que eu morei, tem muito mais dias de sol do que os outros, então traz uma energia diferente, assim, também para o dia a dia. Aqui o custo de vida é baixo Uhum. comparado também com os países que eu morei. Posso até comparar com Portugal, para ser bem sincera, porque agora eu moro sozinha aqui. Então eu cheguei aqui já com a intenção de morar sozinha, Ó. porque em Portugal eu não consegui. Eu fiquei quase 2 anos lá e era quase impossível morar sozinha. Porque o Uhum. salário não batia, realmente não dava. Então aqui eu moro sozinha, eu aluguei um estúdio quando eu cheguei, eu fiz amizades com o pessoal do trabalho. A maioria das pessoas, né, do meu trabalho falam português. Tem muito brasileiro aqui, tem uma comunidade grande de brasileiros. Onde não tem, né? Exatamente. É na Estônia, tem? Até isso da Estônia, exatamente. A comunidade brasileira aqui, eles são bem unidos, assim. A gente tem um grupão, assim, no WhatsApp que a gente sempre tá se ajudando também. Então, eu não sinto que eu tô sozinha aqui. Ai, que bom. A adaptação foi difícil. Hum. Gente, a adaptação foi muito difícil. Porque eu lembro que no primeiro mês eu não tinha amiguinhos, né? E eu também não sabia ir no mercado. Porque, olha que loucura. Teve uma história que eu acho muito engraçada. A empresa deu um apartamento por um mês, até eu conseguir encontrar um lugar. E eu tava nesse apartamento e eu precisava ir no mercado comprar sal. Gente, eu precisava comprar sal, um simples pacote de sal. Aí eu cheguei lá no mercado e eu não encontrava esse sal de jeito nenhum. Falei, gente, cadê? Como assim um sal tá tão longe, tá tão difícil acesso? Eu fui perguntar a um funcionário que trabalhava nesse supermercado. Ele foi lá comigo, eu nem não sei se ele entendeu muito bem o que eu falei também. E me deu um pacote. Aí eu, beleza, fui paguei. Quando eu cheguei lá no apartamento, era o que? Era açúcar. Aí eu Ah, falei, gente, não é possível, eu não consegui comprar um sal nesse lugar. Aí depois eu descobri como que falava sal em húngaro. Aí eu descobri que aqui eles não botam os produtos perto. Não faz Não tem uma sentido. lógica. Não faz sentido onde eles botam. Aí você tem que procurar. Você tem que se ah. virar mesmo. Você vai no supermercado com o teu Google Tradutor aberto, que aí você, você liga aquela, Até hoje. aquela lente pra ir traduzindo Até tudo. hoje eu vou no supermercado com o Google Tradutor para traduzir tudo. Também em húngaro, né, ninguém te julga, não. É. A única palavra que eu sei em húngaro que é fácil pra gente é escola. É escola? Escola é escola. Nossa, nem essa eu sabia, mas eu sei de uma que olha que engraçado. Foi a primeira palavra que eu aprendi, que é muito, se você vai ouvir eu falando e você vai associar com uma palavra em português que a gente fala muito rápido, que é Ah. qual é o seu nome? Qual o seu nome? E o que que significa? Nunca mais esqueci. Obrigada. Qual é o seu nome é muito obrigada. Seu nome. Ah, Gente, tá vendo? Ó, É só você falar qual é o seu nome muito rápido. Qual é seu o seu nome. nome? muito bom, gente. Muito bom. Aula de húngaro, galera. Ai, Ai, gente. gente. Vamos falar sobre a comida húngara. O que você tá achando? Você come comida húngara? Eu cozinho bastante, então eu sempre faço comida mais brasileira, né? Uhum. Uhum. Mas a comida húngara é muito boa. Eu Nossa, também eles cozinham adorei. muito A Lívia bem. não gostou. Eu acho tão sem graça. Achei Me maravilhosa. Eu conta, o que que adorei. vocês gostaram? Porque eu não achei. Vou ter que voltar. Ah, tô chocada. Vai ter que voltar aqui pra comer direito. Vou ter que voltar. Mas eu quero voltar mesmo, porque eu não fui naquele café, aquele New York Café. Nem eu. Ah, eu quero Nem ir. Então vou Também. voltar e te falo, a gente vai juntas. Sim, a gente vai junto, sim. É muita fila lá, tem que ir Ah, 8 horas da manhã. imagino. Então, aqui a comida é muito gostosinha. Tem um goulash, que é uma sopinha, que É, gente, é basicamente a nossa carne cozida do Brasil com batata e cenoura. Uhum. Que é muito é. gostosa, eu amo. É bem temperadinho, aqui eles temperam a comida muito bem. Tem umas outras comidas que eu não vou saber falar o nome, minhas amigas vão me julgar porque já era pra eu saber, né? Mas é muito gostosinha. Eu sei do frango com páprica. O chicken paprika é gostoso, mas o mais gostoso que eu acho que chama beef stew, alguma coisa assim, com Ah, aham. páprica também, né? Que é como uma pastinha, parece uma pasta de macarrão, só que ela é esfarelada assim, e é muito gostosinha. Eu gosto bastante Hum. dessa combinação. E tem o chimney cake, que é o curtos galash, não sei falar o nome, mas em inglês é chimney cake. Ah, Que é aham. aquele conezinho, é uma massa, parecendo massa de biscoito, assim, mas não é uma massa de biscoito, que é muito gostosa. Me lembra churros um pouco por causa do açúcar com canela que tem em volta. Talvez, é. A massa é um pouquinho, acho que mais. Não sei te explicar, mas vamos considerar que é um churros húngaro.
É. É porque eu acho que eu associo, tipo, goulash, eu associo mais com a República Tcheca, o chimney cake eu associo mais com a Polônia. Então, pra mim, a Hungria, eu penso no frango Ah, com páprica e naquele. Ai, aquele negócio eu não sei como é que chama, langos. não. É isso, isso. Langos, que é a É, pizzazinha, parece uma pizza frita, né? é. É muito gostoso também. Eu acho um pouco pesado, assim, dependendo do lugar que você vai. Mas tem um lugar que é famosinho aqui, eu esqueci o nome. É Retrô, eu acho. Retrô alguma coisa, que é bem gostoso, o lanche de lá. E tem vários recheios. Mas aqui, eu realmente, o chimney cake, ele me lembra também outros países. Porque É, outros países ao redor aqui, né? Não muito a é. Hungria. Quando eu fui para Hungria em janeiro, então imagina o frio que estava fazendo. O Danúbio estava parcialmente congelado. E aí eu acho que toda vez que eu entrava num restaurante, porque a gente entrava em tudo quanto é restaurante em café para sair do frio, Esquenta. e aí a gente entrava e comia, eu tinha aquela sensação de quentinho, de gostoso. Então, eu acho que eu tenho uma associação emocional com a comida húngara. A memória afetiva, né? É. Exatamente. Mas é aquela comidinha Então, de inverno mesmo, né? Esses picadinhos e tal. São comidinhas de inverno, né? Isso. É, é. e, nossa, mas toda vez que eu vou num restaurante húngaro, me lembra muito casa, sabe? Uma comida caseira, Ah, assim, sim, é. aconchegante. É Sim. Daí eu verdade. lembro que eu fui num restaurante em Hungria uma das noites e tinha um cara tocando aquela sanfona, sei lá, né? E cantando. Todo mundo É, dá uma felicidade, porque tá do quentinho, comendo sim. uma comida quentinha, com as pessoas todas felizes cantando. Eu associo a Hungria com muita felicidade. É, E sim, depende. Mas sim, tem bastante. Toda vez que você vai na rua, assim, tem alguém cantando na rua. Eu acho que os húngaros em si, assim, eles não demonstram tanta felicidade, mas é engraçado. Eu acho que por ter muito imigrante aqui também, a cidade fica mais agitada, sabe? Aí eu acho que dá essa impressão. Você já conseguiu viajar pela Hungria? Sim, eu já conheci algumas cidades aqui. Tem uma cidade muito bonitinha que chama Santo André. Provavelmente não pronuncia desse jeito, mas que é muito bonitinha também. É uma cidade bem turística e é bem pequenininha. A comida lá é muito boa. Dá pra você ir um dia só, sabe? É pertinho. Acho que é menos de 2 horas daqui. Dá pra ir de trem, voltar no mesmo dia. O transporte aqui, comparado com a Bélgica, por exemplo, é muito barato pra ir visitar outras cidades. Dá pra ir tranquilo, assim. como é que você compara viver no leste europeu com o que você viveu em 4 países no centro da Europa? Como você compara essa diferença cultural? Então, eu nunca tinha pensado em morar no leste europeu antes. Nunca tinha vindo na minha cabeça, assim, morar pra esse lado de cá. Mas me surpreendeu bastante, de forma positiva. Eu tô gostando bastante daqui. E olha que engraçado, porque a Hungria, ela faz divisa com vários países. Uhum. Dá pra você viajar tanto daqui, é tão baratinho. Dá pra você ir de ônibus. Eu É. fui de ônibus É. pra Viena, na Áustria. Então, é pertinho da Eslovênia, sabe? E, tipo, é muito, muito fácil acesso a tudo. A localização da Hungria é uma localização muito boa. É. E eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado. Realmente eu tô gostando. O custo de vida também é mais baixo, né? Então, por ser no leste europeu, o custo de vida é mais baixo, a qualidade de vida aqui eu acho muito boa. Pra Uhum. quem tem um trabalho assim, tipo, mais estável assim, tipo, dá pra viver bem aqui. Uhum. Você comentou que o custo de vida é baixo, que dá para viver bem e tal, mas a Hungria não tem euro, né? Para você Não. viajar para os países com euro, até aqui para Inglaterra, é ok ou é mais complicado? Tipo, fica mais caro? Eu não tenho noção de quanto é a conversão no momento. É, então, realmente, para viajar para o restante da Europa, assim, em euro é um pouquinho mais complicado, porque acaba que você, para fazer as coisas aqui dentro, é muito mais fácil, né? Porque você tá É. ganhando em florins, né? Que é a moeda Uhum. daqui, mas você também tá pagando nessa moeda. Agora, quando você tem que juntar dinheiro para viajar para outro país, que não seja aqui perto, realmente é um pouquinho mais complicado, mas assim, ano passado eu viajei, eu fui visitar meus amigos na Bélgica, eu fui pra Holanda, então eu consegui sair daqui tranquilo. Obviamente, eu não poderia gastar, não posso ficar gastando igual eu gastava quando eu saía Uhum. de lá e vinha pra cá, por exemplo. É. Mas dá pra viajar, se organizar direitinho, dá pra fazer. Ah, beleza. O que que você mais gosta de sobre morar aí? Eu gosto muito do tempo daqui, do clima, é muito bom. Apesar de que dezembro e janeiro é bem frio, mas tem muitos dias de sol apesar do frio. Isso é uma coisa boa, porque o inverno já traz aquela energia, né? Negativa, assim, Uhum. pesada. Mas ainda tá tudo nublado todos os dias, te deixa mais bad ainda. E aqui não, aqui pode estar, tipo, -1 grau, mas pode estar um sol lindo lá fora. Ah, que Exato. bom, Não, né? tá aí tá valendo. Ah, É, sabe que quando eu fui pra Budapeste, foi uma viagem que eu marquei assim, tipo, bem em cima da hora. Eu tava louca, louca, louca. Foi outubro, final de outubro, eu tava louca
por um sol e um céu azul, um calor. Cara, o inverno nem tinha começado aqui, tava no começo do outono ainda. Eu comecei a procurar, assim, algum lugar que eu podia ir, que o tempo tivesse bom e que não fosse muito caro. E aí eu fui procurando, né? Fui vendo a previsão de vários lugares. E em Budapeste, cara, eu peguei, tipo, 20 e poucos graus, solão. Olha, Nossa, eu andei de vestido, sabe? Final de outubro, gente. Final de outubro. Eu peguei um 20 tempo e muito poucos bom. graus em outubro, que beleza. Aham. Nossa, eu aproveitei muito o verão aqui. Nossa, aproveitei muito, 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 muito. Aqui no calor tem muitas coisas. É a outra coisa que eu gosto muito de Budapeste. Tem muita coisa pra fazer. Uhum. Tipo, pra qualquer tipo de gostos, assim, sabe? Se você é mais tranquilo, se você é mais agitado, tem muita coisa, muitas opções. No verão eu ia muito pra clube, aqui tem muitos clubes, né? Porque tem as piscinas termais, mas aí também tem as Mas, piscinas normais. Então eu fui muito pra clube com as minhas amigas, a gente já foi muito pro parque fazer piquenique, sentamos na beira do Danúbio. Tinha muitos eventos pela cidade. Então, assim, nossa, o verão aqui pra mim foi perfeito. Foi incrível. E, nossa, já tô doida pra chegar o calor de novo. próximo. Próximo, já só Já, vem. já. É, Estamos chegando. outra coisa que eu gosto bastante daqui, que o transporte funciona muito bem. A minha localização aqui em Budapeste também é muito boa, assim, eu moro meio que no centro, assim, tipo, que tem acesso a tudo. E o transporte, você paga um cartão, né? Tipo, você paga um ticket mensal. E esse ticket você pode pegar qualquer transporte, qualquer dia, qualquer horário. É metrô, é ônibus, é tram. Então é bem, bem acessível. E é muito barato também. Tem alguma coisa que você não gosta de morar aí? Uma coisa que eu não. Ai, o idioma, gente. Ai, o idioma realmente. E a outra coisa é que eles estão tentando tirar os imigrantes daqui, né? Ah, mas tudo quanto é lugar também. Tá complicado, né? Meu Tá Deus do céu. difícil. Todo lugar. Mas eu acho que mais o idioma. Já leram aquele livro Budapeste, do Chico Buarque? Ele Uhum. fala que Não. o húngaro é a única língua que o diabo respeita. Gente, realmente, o idioma aqui, meu Deus do céu. De todos esses países que você morou, você tem um preferido? Você tem um que, sei lá, que de repente está pensando, ai, se eu pudesse escolher onde morava, ia ser lá? Ou você tem vontade de morar em algum outro país que você ainda não foi? Hum, eu não, acho que eu não tenho vontade de morar em um país novo assim, porque eu tô um pouco cansada. Aham. É, Começar tudo adaptação. de novo sempre, né? Nossa, ai que preguiça. Mas eu voltaria para Holanda, para Bélgica, ou eu continuaria aqui em Budapeste. Dependendo da minha situação, assim, com relação ao visto, eu ficaria aqui, ou eu iria para algum desses outros dois países. Eu já cogitei voltar para França também. Pronto, eu estaria aberta a voltar para os países que eu já morei. Uhum. É, Mas eu não sei se eu tô tão aberta assim para me mudar para um país totalmente diferente. Uhum. é, entendo completamente, É, É porque toda cansativo mudança de mesmo, né? adaptação é É. Ah, cansativo. é cansativo, sim, é muito cansativo. Se for um país que eu já morei, eu já sei como funciona o sistema, então já É. fica um pouco mais fácil, mas começar do zero, zero, assim, de novo, em um outro país totalmente diferente, ia ser É, muito desgastante pra mim. É, porque você mudou muitas vezes em pouco tempo, né? Você morou em 5 países Sim, desde 2018, foi? é. desde 2018, é. É, muita mudança. Ah, mas que bom que você tá feliz aí na Hungria. Muito legal ouvir sobre a sua experiência aí, que é um país que muita gente não pensa muito nele, né? Não. Então, aí, gente, mais uma ideia de pós-au pair. É isso. Eu acho que super vale, assim, vir pra cá pra trabalhar, se você tem o inglês, né? Porque sem o inglês não dá pra sobreviver aqui, não. A gente não sei que você aprendeu húngaro. Upsi. Fica no inglês, né, É, gente? Vamos ficar no Vamos inglês. lá, inglês. vamos focar em inglês aí. Se você tivesse uma dica para dar quem que tá pensando em ser au pair agora, o que que você faria? Tipo, uma coisa que você acha, ai, se eu soubesse disso, E olha, aproveitar muito o ano de au pair pra estudar. Sim, porque assim, eu vou contar uma coisa. Quando eu tava na Holanda, eu só pensei em aproveitar. Só que, assim, tem um futuro, né? O futuro tá. E eu sinto que se eu tivesse estudado mais o inglês no meu primeiro ano da Holanda, quando eu estivesse na Bélgica, porque eu tentei aplicar para uma faculdade na Bélgica, e eu não Hum, passei na prova de inglês. Então, assim, hum, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, talvez eu teria conseguido, aplicar para uma universidade. Então, acho que esse foi o meu maior erro, assim, durante o meu tempo de au pair. Eu estudei menos do que eu
deveria. Uhum. Não que eu não deveria ter aproveitado, mas eu tive tempo pra estudar também, sabe? Eu dava pra Uhum. fazer os dois, mas aí eu não fiz. Então, acho que esse foi o meu maior arrependimento, assim, de não ter pensado também que um dia o programa de au pair ele acaba. É, Então, se você que não quiser voltar pro Brasil, você tem que, pelo menos, tentar organizar sua vida pra pensar o que que você vai fazer depois, porque você tem um ano pra se preparar. achei essa dica muito boa, É. porque eu fiquei pensando nas vezes que a gente escutou au pair falando, tipo, você tem a oportunidade de estudar um outro idioma, mas aí é au pair falando, mas nunca vou falar esse idioma, nunca vou precisar. Você não sabe o que que vai ser do futuro, você não sabe se você vai mudar Ah, de ideia. Então, se você tem a oportunidade, aproveita, né? É como você falou, você tem Uhum. tempo, cara. Como au pair na Europa, a gente trabalha muito pouco comparado com os Estados Unidos. Exatamente. A gente Exatamente. tem Então, muito falar que não tem tempo. tempo. eu acho que tem um outro ponto também sobre isso também, que quando você é au pair, você tá morando na casa dos outros, e é difícil você morar na casa dos outros, a gente não vai negar isso. Só que Uhum. você tem casa, comida e roupa lavada. Então você não tem que trabalhar para se sustentar. Uhum. Então Uhum. vamos tentar aproveitar esse tempo que você tem para pensar no futuro. Porque Sim, aquilo Uhum. ali já está coberto, né? Que é a sua casa, que é a sua comida. Então é um Exatamente. problema a menos que você tem que preocupar. com Exatamente. certeza. Vamos aproveitar também um ano de au pair para pensar nisso, né? Igual você falou, É, estudar. eu concordo e eu vejo muitas meninas reclamando que o pocket money do au pair é muito baixo. Mas assim, depois que eu comecei a ir morar fora, que eu comecei a ser independente, né, não precisava mais da família e eu precisei pagar o aluguel, gente, não me sobrava o Aham, valor que eu ganhava do au pair. Porque o aham, valor do que eu ganhava do au pair é como se eu tivesse já aluguel, pago a comida, pago tudo e ainda ia sobrar aquele valor. Mas não, quando eu fui exatamente. morar sozinha lá, não sobrava aquilo. É, Então, quem me dera Deus sobrar o valor da au pair no final morar do mês. sozinha, você E tem que não, pagar suas contas. não ter que se preocupar com pagar conta é um privilégio assim que a gente não entende, até ter que pagar, né? Até ter que pagar. É, Realmente. Ter que é. trabalhar por tempo integral e ficar tipo, com todas essas ideias na cabeça, todas essas coisas que você quer fazer e você não tem tempo, porque você tem que trabalhar, porque você tem que pagar a Uhum, conta. exatamente. É E no au pair foda. você tem tempo, cara. É uma oportunidade, assim, de você se organizar mesmo, eu É acho. verdade. Com certeza. Daisy, foi muito, muito legal ouvir sua experiência. É muito Ah, legal foi conversar com mesmo. você. Você é muito fofa. Muito legal. Ah, Ah, muito é. obrigada. Obrigada mesmo. Nossa, obrigada por ter falado tão bem. Você contou uma história assim, ó, Sim, com sim. início, meio e fim. Sim, foi Muito perfeito. obrigada. Foi um prazer estar aqui também. Quem quiser saber mais sobre você, falar com você, te fazer pergunta sobre a Hungria, você tem algum lugar onde eles podem te achar? Instagram, TikTok, alguma coisa? Tem o meu Instagram. Deixa eu ver que eu não sei meu nome no Instagram, tá? Ah, tudo bem, depois eu coloco na descrição do episódio. Ah, tá bem, pode me chamar. O meu Instagram é fechado, mas, tipo, eu sempre olho, assim, mais ou menos o perfil da pessoa antes de aceitar. Ah, É a beleza. prova. Tá, mas podem me chamar no Instagram, eu sempre ajudo. Tô disposta a ajudar também. Tem também 2 vídeos no YouTube da Gi lá, falando sobre o meu programa de au pair na França e na Bélgica. Tá mais completo, eu acho, também porque tá mais fresco da época. Uhum. Mas se quiserem também saber mais a fundo da experiência, tem também. É só colocar meu nome, eu acho que no YouTube. Olha que chique, né? Chique! Eu acho chique. A gente coloca depois na descrição do episódio. É Histórias de Au Pair, né? Ah, O legal. podcast dela. Eu te ouvi lá. Ah, você me viu? Aham. Ai, que chique, Antes da olha. gente começar a fazer esse podcast, eu tava pesquisando, né? Quem tava falando sobre au pair e tal. E aí eu achei o da Gi. Ai, que legal, a Gi é uma fofa. É, vocês duas. Ai, obrigada, gente. Olha, amei conhecer vocês também, foi muito legal. E eu achei incrível esse projeto de vocês aí de ajudar outras meninas. É, Continuem. obrigada. Mas é isso, né, gente? A gente tem conta pra pagar, tem trabalho pra fazer. É difícil arrumar tempo pra Bora! fazer isso aqui. Então, É verdade. muito pouco tempo que a gente tem pra fazer isso aqui, mas a gente tá aqui porque a gente quer ajudar. Então, gente, vai lá deixar um comentáriozinho pra gente, vai deixar as estrelinhas no Spotify, na Apple, pra É gente, isso. né, pra dar um incentivo pra galera. Engaja aí, É, pessoas. Porque, olha, a Isso gente mesmo. tirou aí um tempinho do nosso dia corrido pra Sim, sim. ajudar, Pra né? ajudar ajudar e Então, vamos vocês. lá. inspirar outras pessoas. Isso Exatamente. mesmo. E quem quiser saber mais sobre o programa de au pair, a gente tem o nosso site, como faço para ser au pair.com, Insta, guia da au pair, underline, nosso e-mail, como faço para ser au pair, @gmail.com. Se alguém quiser mandar perguntas, sugestões, dúvidas, quiser participar do podcast, entra em contato com a gente. E é isso, gente. Brigadão. Até a próxima. Obrigada. Até, tchauzinho.